a nossa aula, primeiro eu vou fazer a apresentação do que é um sistema de amortização, certo? Depois eu vou mostrar os dois tipos de sistema de amortização que nós temos em matemática financeira. E, por fim, só terminar essas últimas questões que faltaram aí do nosso material. E aí, eu espero que sobre um tempinho para a gente falar um pouquinho sobre a introdução ao estudo de estatística, principalmente interpretação gráfica. A gente, quando fala de estatística, se liga muito na ideia de média, de moda, de mediana, desvio padrão, mas isso, bicho, é uma questão 2 no máximo. Enquanto em termos de interpretação gráfica, cara, cai bastante. Interpretação de tabelas, de gráficos, é o que rola, sabe? Ver se a gente já introduz essa parte inicial aí hoje, tá bom? Vamos começar? Um biscoitinho aí, para você não ficar. Eu comi hoje, eu já fui aqui. Eu quero 64 quilos. Eu aumentei. Potência de base 2, né? Eu aumentei de 62 para 64. 2 a 6. Foi, não é? Vamos começar, gente. Colocar aqui, ó. Sistemas de amortização. O sistema de amortização, em geral, nem na escola é apresentado, viu? E é uma coisa que você precisa para a vida real. Você vai comprar algo que é dividido em parcelas. Todo mundo na vida financia alguma coisa, seja um imóvel, seja um carro. Fora, claro, que sempre vai comprar as coisas à vista na vida dele, mas o resto financia as coisas. E para você financiar, você precisa... Para você financiar, você precisa ter algum conhecimento, cara, né? Saber se aquilo que você está fazendo é de acordo com o mercado, saber se é justo, saber se a taxa que o cara disse realmente é a taxa que está sendo cobrada. Ter controle sobre essas coisas, sabe? Às vezes você precisa abrir um negócio, aí você vai precisar de um empréstimo no banco, aí você vai ver se compensa a taxa de empréstimo com tal, um bocado de variável, né? Sem crise, né? Rapaz, eu nunca vi uma pessoa pegar tanta corda, tanto ar como aquele cara. A gente tá lá em Campina Grande, aí quando é na hora do almoço, aí os meninos chegam para ele e dizem assim: professor, eu ia até falar com o senhor para o senhor trazer um chocolate para a gente, mas como o senhor não está podendo, não está com dinheiro, aí não vai falar não. Aí ele pega e diz: agora eu vou trazer. Aí eu digo: é a técnica dos alunos, né? Eles instigam pro bicho leso trazer o chocolate. Como é que pode, hein? Aí eu digo: rapaz, deixa tu ser besta, os meninos estão fazendo isso para tu trazer mesmo. Não, mas eu vou trazer para ele. Né? Olha, o sistema de amortização, o que é amortizar? Amortizar significa pagamento efetivo da dívida. Pagar aquilo que de fato você está devendo, ou seja, não corresponde a pagamento de juros, certo? Então, toda parcela ou prestação, eu vou chamar de prestação, tá bom? Aqui você pode pensar no financiamento ou no investimento. Ou você está comprando algo ou você está investindo em algo, certo? Então, a prestação ela é composta por 2 partes. Uma delas chama-se amortização e a outra chama-se juros, certo? A amortização você vai entender como sendo o pagamento efetivo da dívida, tá? Pagamento da dívida. Enquanto os juros é o lucro de quem está emprestando dinheiro a você.
O cara tem o dinheiro, ele lhe empresta, ele vai cobrar por isso, um aluguel por isso, tá? Então, os juros correspondem ao lucro de quem está lhe emprestando. E a ideia dos sistemas de amortização é que esse juros sempre seja calculado sobre o saldo devedor, sobre aquilo que você ficou devendo, certo? Eu vou colocar aqui, ó, que ele é sempre calculado sobre o saldo devedor, certo? Em todos os sistemas de amortização. Aqui é o pagamento efetivo da dívida e aqui o valor cobrado sempre calculado, sempre sobre o que você ficou devendo, sobre o saldo devedor. Tá legal? A maneira com que você calcula a amortização é que diferencia um sistema do outro. Por exemplo, tem um sistema de amortização francês, tem um sistema de amortização americano, tem um sistema de amortização constante, tem um sistema de amortização misto, tem vários sistemas de amortizações. E de um para o outro, o que diferencia é apenas a forma com que você calcula a maneira com que você vai pagar efetivamente a sua dívida. Então, a ideia básica é o seguinte: você vai ter que reduzir a sua dívida de alguma forma. Como você vai fazer isso ao longo das parcelas é que diferencia um sistema do outro. Você pode fazer pagamentos efetivos da dívida de forma constante, como sendo o mesmo valor. Você pode ir aumentando esse valor de pagamento, você pode ir diminuindo. Você pode não pagar a dívida, por exemplo, o sistema de amortização americano, é conhecido assim, certo? Você faz um empréstimo, tá? Aí você não paga nada da dívida. Você só paga os juros todo mês, certo? E aí, na última parcela, você paga o juro do último mês junto com o valor do saldo devedor completo. É como se o saldo devedor fosse posto esse pago, jogado lá para frente, para você pagar lá na última prestação, na última parcela. Esse sistema é o que cobra mais juros possível, por quê? Como os juros são calculados sempre em relação ao saldo devedor, né? Se você não paga nada da dívida, você vai cobrar sempre sobre um valor cheio, tá? Então, fora esse caso aí, os outros em que você diminui a dívida a partir de uma amortização, todos os valores dos juros, eles vão diminuindo, vão ficando cada vez menores, porque a sua dívida vai ficando menor. Então, os juros vão ficando cada vez menores, tá? Bem, os dois processos de amortização mais conhecidos, mais utilizados, e os dois que são candidatos a aparecerem na prova do Enem, já caíram e vão continuar caindo, são o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês. Tem um cara chamado Price, ele é inglês, é pelo nome, né? Mas não fez sucesso lá no seu país. O seu método de amortização, ele ganhou força, foi difundido na França. Por isso que é conhecido como método francês, o sistema de amortização francês. Tá? Então, a gente tem esses dois. Tem o sistema de amortização constante e o sistema de amortização francês. Tá? Sistema de amortização constante e o francês. Tem um terceiro que alguns financiamentos no mercado utilizam, que é o sistema misto. O sistema misto, ele corresponde a cada prestação ser a média aritmética entre esse sistema e esse. Tá? Mas aí, se você souber esses aqui, fazer a média aritmética é somar duas prestações e dividir por 2, né? Tá? Então, vamos ver primeiro o sistema de amortização constante e ver quais são as ferramentas que a gente tem para utilizar e que o Enem pode cobrar também, que envolva esse raciocínio do sistema de amortização constante, tá? Primeiro, o SAC. Esse SAC, sistema de amortização constante, é um sistema utilizado
para financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal. Sistema de amortização constante. Esse sistema, ele tem, por definição, a amortização fixa, não se altera, certo? E ele se dá da seguinte maneira. Vamos ver como é que ele procede. Como é que ele procede. Então, considere, colocar assim, considere um financiamento de R$ 1.000 em 5 parcelas. É muito importante você saber quando é que a primeira parcela vai ser cobrada ou paga. Sendo a primeira no fim do primeiro mês. É porque é o seguinte, no caso de empréstimos, dificilmente você tem uma parcela paga no ato do empréstimo. Não faz sentido, né? Diga aí, eu vou pedir R$ 1.000 emprestado, mas assim que eu recebi os R$ 1.000, eu já pago 200. Então, eu não pedi 1.000, pedi 800. Não faz sentido. Essa ideia de dar uma entrada é mais para a compra de um bem. Para trabalhar com dinheiro em si, não faz sentido a ideia da entrada. Faz sentido a ideia da carência, que é quando você demora para começar a pagar. Imagina que você faz um empréstimo, certo? De R$ 1.000, mas você não tem o dinheiro agora e nem vai ter o dinheiro no mês que vem, só vai ter o dinheiro daqui a 4 meses, por exemplo. Aí o banco diz, oxe, tem problema não, aqui quem manda é você, diz logo assim, né? Quem manda é você, você começa a pagar quando você quiser, certo? E aí, você tem o que eles chamam de carência, que é um tempo de espera. Esse tempo de espera, o banco, ele não é sua mãe, então ele vai cobrar de você os juros por esse tempo de espera, e esse juro é cobrado sobre o saldo devedor, que vai se acumulando, porque você não vai pagando nada, certo? E à medida que vai passando o tempo, o saldo devedor vai ficando cada vez maior, porque você não está amortizando nada dele, certo? E depois de 4 parcelas você começa a pagar. Nesse caso aqui, que é o caso clássico, né? É aquele que você começa a efetuar o pagamento no final do primeiro mês. Tá? Aí eu vou dizer que a taxa de juros é de 5% ao mês, tá bom? Se tá bom, se não tá, não sei, né? Acho que não tá não. A taxa de juros de 5% ao mês. Pelo sistema de amortização constante, certo? Aí, ó, o que pode ser perguntado da gente aqui é qual foi o total pago de juros, qual a soma das prestações, quanto é a terceira prestação, porque é que as prestações vão modificando. E você tem que saber como é o processo de formação dessas prestações, tá? Para montar um padrão, certo? Então, eu vou colocar uma tabela aqui do lado, e nessa tabela eu vou fazer a disposição dessas 5 parcelas, certo? Que 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu, na primeira coluna, eu vou colocar o número relativo à parcela, depois eu vou colocar o saldo devedor,
o valor dos juros, o valor da amortização dos juros e o valor da prestação. Eu fecho aqui com o valor da prestação. Deixa eu ver se... Não, deixa. Pronto, aqui consegue visualizar, né? Até lá. Esse N, ele vai ser o período, tá bom? Se é o primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou colocar mais uma linha, porque eu vou começar do período 0, tá bom? Ó, esse N, ele começa aqui no período 0, que seria o ato do empréstimo, final do primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá? Aqui eu vou colocar o saldo devedor. Saldo devedor. Aqui eu vou colocar a amortização. Aqui eu vou colocar os juros. E aqui, por fim, eu vou colocar o valor da prestação. A prestação, ela é a soma do valor dos juros com o valor da amortização, né? Então, nesse esquema aí, ó, foi pedido R$1.000 emprestado, certo? Não foi pago nada na hora, o que é esperado, né? Não foi pago nada da dívida na hora. Não tem juros no início, porque para ter juros você tem que ter tempo decorrido de que pediu emprestado. E se você não pagou nada na hora e nem teve juros, você não vai ter prestação. No tempo 0, você vai simplesmente pegar o dinheiro e sair com ele. Certo? A amortização constante significa que você vai pegar o saldo devedor e dividir em 5 parcelas. Você vai pegar os R$1.000 e dividir em 5 parcelas, vai ficar 5 de 200. Cada parcela dessa, R$200, será pago para você fazer uma redução efetiva da sua dívida. Tá? Então, você vai pagar R$200 da dívida no final do primeiro mês, 200 no final do segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, é chamado de amortização constante porque o valor dela não se altera. E aí, ó, se você estava devendo 1.000, pagou 200, ficou devendo 800. Pagou 200, ficou devendo 600. Pagou 200, ficou devendo 400, e assim vai. Pagou 200, ficou devendo 200. Pagou 200, ficou devendo nada. Então, o ideal é que na última parcela, sua dívida seja 0. Certo? Os juros são calculados sobre o que você está devendo. Então, os juros de 5% ao mês. No final do primeiro mês, você passou o mês inteiro devendo R$1.000. Então, serão cobrados 5% disso aí, que dá quanto? 50, né? Então, a primeira prestação ela vai ser formada por R$200 de amortização, R$50 de juros. Ou seja, sua primeira parcela vai ser de R$250. E assim vai, tá? Na segunda parcela, você não está devendo mais 1.000, porque você já bateu R$200. Então, ao longo do mês inteiro, você passou devendo 800. Você vai calcular 5% de 800, certo? 5% de 800 dá 40. Certinho?
5% de 840. E a sua prestação agora deixou de ser 250 para ser 240. Tá? E aí continua, gente. 5% de 600, que era o que você ficou devendo aqui, ó. 30. Prestação 230. 5% de 400, 20. Prestação 220. 5% de 200, 10. Prestação 210. Certo? Prestação 210. E aí, ó, você vai perceber comigo que tanto os juros quanto as prestações, eles diminuem segundo uma progressão aritmética. Aí, como eu conheço essa sequência? A sequência faz parte do script da prova, ele pode perguntar para você qual foi o total de juros pagos, qual a soma de todas as prestações, isso é uma soma de PA. Se ele sabe, você também, que esse desenvolvimento de parcelas se dá segundo uma progressão aritmética, ele pode perguntar uma parcela lá na frente. Você sabe aqui que a razão aqui é menos 10, ó, 250, 240, 230, que a razão é menos 10, sabe que o primeiro termo é 250, você consegue achar a posição que você quiser. Certo? Posição desejada. Ele pode fornecer um empréstimo lá de um imóvel em 100 parcelas e perguntar qual é a parcela de número 72. Qual é a 72ª parcela? Se você souber qual é a razão por que essas parcelas estão diminuindo, souber o valor da primeira, é só usar o termo geral da progressão aritmética, sem ter necessidade de fórmulas financeiras. Então, perceba que aqui nesse processo de sistema de amortização, você vai usar o que você já conhece de matemática. Você já conhece de sequências numéricas. Tá? Então, nem convém eu escrever fórmulas de sistemas de amortização constante, porque isso não faz sentido. Isso nada mais é do que desenvolvimento de progressões, aí no caso, aritmética. Tá? Progressão aritmética. Então, só chamar atenção para esse fato aí. Já caiu problemas desse tipo no Enem? Caiu. Em que ele falava lá que uma quantidade foi dividida em não sei quantas parcelas. E ele pedia a 10ª parcela, eu acho. Pedia a 10ª parcela. E aí você sabendo o valor da primeira parcela e o valor da segunda parcela, desenvolvendo dessa forma, a primeira e a segunda parcela você já sabia qual era a razão. Era só você ir direto para a 10ª. E isso se transformava num problema de progressão aritmética. Tá? Então, essa é a ideia do sistema de amortização constante. Só por curiosidade, para a gente deixar registrado e depois comparar, só para deixar registrado, para a gente comparar, a soma desses valores aqui, ó, dá 1.000 mais 120, 150, né? 1.150, não é assim? 1.150, o valor dos juros seria de R$150, né? Vou colocar aqui, ó. Juros 150. Para a gente também comparar com o outro sistema de amortização, que vai ser o sistema de amortização francês. Certo? Tá legal? Meninos, alguma pergunta aí sobre o SAC? Sobre o sistema de amortização constante? Bem simples, né? Com exceção de modificações de contratos anuais, todas as prestações se dão dessa forma. Certo? Vou apagar aqui, tá bom? Ó,
A diferença é que agora eu vou tratar do sistema de amortização francês. O sistema de amortização francês, a jogada do Price, né? O sistema de amortização francês é aquele em que utiliza as prestações fixas. Quem vai ficar constante não é a amortização. Quem vai ficar constante é o valor da prestação. E como calcular prestações fixas, a gente fez o desenvolvimento no final da aula passada. Certo? Então, só relembrar aqui para vocês, ó, que o valor da prestação, da parcela, quando você tem um valor à vista, que eu vou chamar de VA, certo? Valor à vista, que eu vou chamar de VA, vou colocar assim. Vou botar para cá primeiro. Eu acho que a gente escreveu essa expressão dessa forma. O valor à vista, eu deixei em evidência o valor à vista, como sendo o valor da prestação, multiplicado por 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. A expressão que a gente achou foi uma expressão equivalente a essa, tá? Em que VA é o valor à vista, ou o valor atual, certo? P é o valor da prestação, I é a taxa de juros e N é a quantidade de parcelas. Então, essas grandezas se relacionam dessa forma, segundo essa expressão. Tá legal? E aí eu vou tratar do mesmo problema. O mesmo problema vai ser um empréstimo de R$1.000 com o primeiro pagamento para 30 dias, a taxa de juros de 5% ao mês, só que agora usufruindo aí do sistema de amortização francês, não do sistema de amortização constante. Certo? Como ficaria o desenvolvimento dessas parcelas? Quando for pedido para calcular uma parcela dessa, geralmente o Enem, quando fala em parcelas, fornece essa expressão. Ou desse jeito, ou da outra forma que a gente escreveu, né? A outra forma que a gente escreveu, se não me engano, era 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i que multiplica 1 mais i elevado a n. É a expressão que a gente achou da sequência que a gente somou numa progressão geométrica. Então, se eu substituir os valores aqui, ó, o valor à vista seria de R$1.000. O valor da prestação é o valor que eu vou encontrar. Aqui vai ficar 1 menos 1,05 elevado a menos 5, dividido por 0,05. Aí eu vou usar a calculadora agora para fazer essa continha. Tá? Vou fazer 1,05 elevado a menos 5, menos 1, dividido por 0,05. Aí vai ficar 1.000 dividido por esse valor. R$230,97. Esse é o valor mais próximo, né? Tá? Ficaria R$230,97, o valor mais próximo dessa parcela. Tá? Então, lá a parcela não começou com 250, 240, 230, 220, 210. Essa aqui vai ser R$230,97 constante. Tá bom? Constante. Percebe que a diferença é de alguns centavos? Eu posso até escrever 231, não vai fazer diferença alguma, né? 3, 6, 9, 12, 15 centavos ao longo do empréstimo inteiro não faria diferença alguma, visto o montante de R$1.000. Tá bom? Então, para facilitar o meu cálculo aqui, eu vou fazer assim, ó. Na vida real, utiliza-se os centavos, né? Porque quem faz a conta é a máquina. Então, independente do valor que der, você usa todas as possíveis casas decimais. Então, aproximadamente R$231. Então, o que é que vai ser modificado aqui nessa história?
Nessa tabela. A prestação é constante. A prestação ela é constante e igual a R$ 231. Certo? E aqui a gente vai fazer a tabela de lá para cá. Tá? Então, R$ 231, eu vou calcular os juros, e a partir dos juros com a prestação é que eu encontro o valor da amortização. Certo? Então, ó, quanto vai ser os juros? 5% do saldo devedor. 5% de R$ 1.000, novamente, 50. Então, se dos R$ 231 que eu paguei de prestação, 50 é de juros, quanto vai ser o valor da amortização? R$ 181. Então, essa primeira parcela, eu estou pagando efetivamente da dívida R$ 181. Tá? Isso significa dizer que o meu saldo devedor vai reduzir em R$ 181 e não em 231. A redução vai ser de R$ 181. Então, eu vou fazer 1.000 menos 181, dá 819. E aí faz o mesmo processo, 5% de 819. R$ 40,95. E aí começa a surgir umas casas decimais, né? Se você está pagando R$ 40,95 de juros, tirando isso aí de 231, você vai encontrar R$ 190,05. Percebe que a amortização começou a crescer? Nesse tipo de sistema de financiamento, né? Sistema de amortização francês, o valor da amortização cresce a cada prestação. E a gente vai perceber que esse crescimento aqui é o crescimento padronizado do meu problema. Tá? Eu vou reduzir de 819 R$ 190,05. Vai ficar R$ 628,95. Certo? R$ 628,95. O processo continua, gente. Eu vou calcular 5% de 628,95. Dá R$ 31. Aí começa a surgir mais casas decimais, eu tenho que começar a fazer aproximações. R$ 31,45 aproximadamente. Tá? Subtraindo isso do valor da parcela, R$ 231 menos R$ 31,45, isso dá R$ 199,55. Aumentou mais ainda, né? 95, né? E 55. Reduz esse valor do saldo devedor. Eu vou fazer R$ 628,95 menos R$ 199,55. Isso dá R$ 429,40. R$ 429,40.
Tá, já acabando. É porque eu quero que a gente perceba o padrão desse crescimento aqui, certo? E comparar o somatório dos juros com o do sistema anterior. 5% e 429,4. R$ 21,47. Subtrai de 231. R$ 209,53. E é isso aqui que eu vou descontar de 429. 429,40. 219,87. Tá? 219,87 você calcula 5% dele. R$ 10,9935, gente. Então tá R$ 11 aqui, tá bom? Isso é quase 220, né? Tá R$ 11 aqui, tá bom? R$ 11 menos 231. 220. Percebe que 219,87 para 220 a diferença de quantos centavos? 13 centavos. Essa diferença que surge no final, que não era para existir, né? Ela acontece pelas sucessivas aproximações que você vem fazendo ao longo das casas decimais, tá? Então não tem problema sobrar esse pequenininho, não. O ruim é quando você faz essa tabela que sobra um dinheirão aqui. Aí você tem alguma conta errada, tá? Ó, se você somar o valor dos juros, você vai somar 50 com R$ 40,95, com 31,45, 21,47, com 11, R$ 154,87. Então, essa soma aqui, ela vai dar R$ 154,87. Ou seja, deu maior do que os juros do sistema de amortização constante. E isso é fixo, tá bom? O valor dos juros referentes ao sistema de amortização francês são maiores do que referente ao sistema de amortização constante, o SAC. Certo? Os juros são maiores. E aqui nós temos um padrão, aqui é constante, e aqui a gente tem um padrão de crescimento. Que padrão de crescimento é esse? Daqui para cá, nós temos um aumento. 181 para 195 centavos. Daqui para cá temos o mesmo padrão de aumento, mesmo padrão de aumento, mesmo padrão de aumento. Que padrão é esse? É uma progressão geométrica, cuja razão é exatamente o fator de capitalização da taxa que é utilizado, que é 1 mais a taxa, 1 mais 0,05, 1,05. Se você pegar 181 e multiplicar por 1,05, é esse aqui. R$ 190,05. Se você multiplicar isso aqui por 1,05, dá isso aqui. Bem próximo, né? Porque a gente fez aproximações. Multiplica por 1,05, multiplica por 1,05. Então, você tem como achar essas amortizações mais lá na frente a partir de uma progressão geométrica. Então, no sistema de amortização francês, as amortizações aumentam em progressão geométrica, cuja razão é 1 mais I. Então, essa é a caracterização do sistema de amortização francês. Enquanto no SAC os juros reduziam-se segundo uma progressão aritmétrica,
no sistema de amortização francês, as amortizações crescem segundo uma progressão geométrica, cuja razão já é definida como 1 mais I. Tá? Então, essa era a curiosidade que eu queria trazer para vocês sobre esses sistemas de amortização e a relação deles com essas sequências que fazem parte aí da nossa prova. Tá? E também o recado de que o sistema de amortização francês ele tem um juro maior do que o saque. Né? Ou seja, você vai financiar um imóvel lá na frente, na sua vida, tenta fazer pelo sistema de amortização constante. O cara vai lhe oferecer um sistema de amortização francês, vai dizer assim, não, a prestação você já sabe quanto vai pagar lá na frente. E você vai dizer, ó, o dedinho, quero não, meu filho. Eu sei fazer conta, mas menino. Certinho? Então, basicamente era isso que eu precisava mostrar. A gente vai só voltar para as questões que ficaram faltando de matemática financeira. Tem algumas em que eu coloquei aí de juros compostos, que envolvem logaritmos, a cara da prova, né? E também fazer uma pequena introdução ao estudo de gráficos de noções de estatística, tá bom? Leitura de gráficos e tabelas, né? Foi mais ou menos o que foi apresentado no vídeo que eu coloquei à disposição aí no começo da tarde. Mas, assim, mesmo que você não tenha conseguido assistir ao vídeo, tenta assistir ou ainda hoje, ou mais breve possível. Ele é rapidinho, né? Juntando os dois, nós não dá 40 minutos. Quer dizer, 50, né? E ali é só o começo, tá? Ali é só o comecinho, a gente ainda tem as medidas de tendência central, falar um pouquinho sobre média, sobre mediana, sobre moda, e dizer também como é que a gente caracteriza um conjunto em homogêneo, em heterogêneo, se ele é disperso ou não, né? Com as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Por exemplo, o Enem ele pode jogar para você um problema e perguntar qual é a melhor a ser utilizada, se é a média ou a mediana. Saberia responder essa pergunta? O problema pode jogar uma pergunta para você, um problema, uma situação, um problema, e perguntar assim, qual o tipo de gráfico que melhor se encaixaria nesse processo? Um gráfico de setores ou um gráfico de colunas? Ou uma tabela? E o porquê disso? Né? Nós temos dois tipos de desvio que descreve a homogeneidade de um conjunto, o desvio padrão e o desvio médio. Quando usar um, quando usar o outro? Qual a melhor opção? Quando é que aquela é a melhor opção? Então, coisas desse tipo, não só calcular, mas saber manipular, saber quando utilizar, é fundamental. Tá bom? Eu vou abrir aqui o nosso módulo. Tem alguns problemas desses do Enem que são extensos, que você tem várias oportunidades, várias possibilidades, maneiras de calcular, em que provavelmente cada alternativa tem uma história para contar, você teria que calcular cada uma delas. Esse número 1 é um desses exemplos, né? Virar um pouquinho para cá. O problema 1, a gente não fez ele não, a gente fez a 5, não foi? E para a gente fazer a 5, o problema 1 a gente não fez, a gente chegou a fazer ele ainda não. O problema 1 diz assim, ó, João deve 12 parcelas de R$150, referentes ao cheque especial, e 5 parcelas de R$80 referente ao crédito, ao cartão de crédito. Então, João deve 12 de 150. Era 1.500, 1.800, né? Dívida dele, 1.800. E ele deve 5 de 80. 5 de 80, ele deve 400 no cartão de crédito. Beleza.
O gerente do banco lhe ofereceu 2 parcelas de desconto no cheque especial. O cheque especial é essa, que é 12 de 150. Oferecer 2 parcelas significa pedir para pagar, ao invés de 12 parcelas, pagar 10, né? Então, a sua dívida deixaria de ser de 1.800, passaria a ser de R$ 1.500. No cheque especial, no caso de João quitar a dívida imediatamente. É como se dissesse assim, ó, tu tá devendo R$ 1.800 para mim, dividido em 12, eu só lhe cobro 1.500. Tá? No caso de João quitar a dívida imediatamente. Ou na mesma condição, isto é, quitação imediata, com 25% de desconto na dívida do cartão. 25% é um quarto, né? Um quarto de 400, 100. Então, a dívida seria R$ 300. Você pagaria R$ 300 ao invés de 400, caso você fosse quitar esse cartão de crédito imediatamente. Tá? Tem mais opções que ele dá. João também poderia negociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125. A dívida em 18, suas dívidas em 18 parcelas de R$ 125. 18 parcelas de R$ 125 dá quanto? 18 vezes 125 dá R$ 2.250. Certo? Ele pagaria bem mais, porém ele teria mais tempo para pagar, né? Ao invés de 12 parcelas, seriam 18. Então, isso aqui, ó. Isso aqui daria 18 vezes 125, 2.250. Beleza. Sabendo que, desses termos, José, amigo de João, isso tudo era João, né, que estava devendo. Aí entrou agora um cara chamado José. José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar um dinheiro que julgasse necessário. José disse a João, João, o dinheiro que você precisar eu lhe empresto. Pelo tempo de 18 meses até, ó, com juros de 25% sobre o total emprestado. Aí, o juro é constante. Então, é como se o José dissesse assim, eu lhe dou o dinheiro hoje e daqui a 18 meses você me paga 25% a mais, somente. Essa é a proposta que José fez para João, certo? A opção que dá a João o menor gasto seria qual? Bem, renegociar a dívida com o banco. Se você fizer, gente, R$ 180, quer dizer, 1.800 com 400, dá 2.200, não é? 1.800 com 400 dá 2.200. Se você renegociar a dívida, você vai pagar 2.250, vai pagar R$ 50 a mais do que do jeito que está. Tá vendo? Então, se João optar simplesmente por pagar as parcelas do seu cheque especial e as parcelas do seu cartão de crédito, ele vai pagar R$ 50 a menos do que renegociar a dívida. Essa ideia da renegociação da dívida aí foi uma jogada do gerente para comer dinheiro de João. Certo? Então, letra A, nada a ver, né? Letra A não rola. Letra B, pegar dinheiro emprestado de José referente à quitação das suas dívidas. Beleza, se fosse pagar tudo hoje, vou fazer a conta aqui, se fosse pagar tudo hoje, eu pagaria R$ 1.500, certo? O João precisaria de 1.500 para pagar 10 parcelas de 150. Lembra que ele tem um desconto de 2 parcelas? Teria que pagar 10 parcelas de 150 e teria que pagar R$ 300. Então, ele iria pagar 1.800 hoje. Ou seja, esse era o valor que ele deveria pedir emprestado a José. Certo? João ia pedir emprestado R$ 1.800 a José. E depois de 18 meses,
depois dos 8 meses, ele ia pagar 25% a mais. Então, se eu aumentar 25% em 1.800, 1.800 vezes 1,25, isso dá 2.250, que é a mesma coisa de renegociar a dívida, tá vendo? Ou seja, tanto faz ele pagar as dívidas atualmente, pedindo dinheiro emprestado ao José, como renegociar a dívida, tá? Então, não gera uma quantidade de dinheiro menor a ser paga, né? Letra C, recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas nos prazos pendentes. Por enquanto, é a melhor opção, certo? As parcelas pendentes nos prazos devidos. Por enquanto, é a melhor opção, porque ele vai pagar aqui um total de 800, 1.800 com 400, 2.200. As outras duas propostas foram de 2.250, certo? Então, por enquanto, letra C está sendo a melhor opção. Letra D, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as parcelas do jeito que estão, cartão de crédito. Então, se ele pegar com o José o dinheiro referente à quitação do cheque especial, ele vai pegar quanto com o José? Cheque especial são 12 parcelas de 150. Se você pagar hoje, você recebe um desconto de 2. 10 parcelas de 150, você ia pagar 1.500, beleza? Você ia pagar aqui, ó, 1.500. Esses 1.500 lá na frente, eles vão virar 1.500 com 25% a mais, né? 1.500 vezes 1,25. 1.850. Não foi negócio, ó. 1.850. Eu já vou dizer que não é negócio, por quê? Porque se ele deixar quieto do jeito que está pagando, ele vai pagar 1.800. Se ele pedir esse dinheiro emprestado para pagar a dívida do cheque especial, ele vai pagar R$50 a mais, certo? Do que se for deixar para pagar do jeito que está. Então, a letra D ainda não rola. Por enquanto, a melhor opção é do jeito que está, certo? Que é a letra C. Letra E diz assim, pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as parcelas do cheque especial. Será que é melhor? Vamos ver? Cheque especial, ele vai pagar 1.800 mesmo, né? Vai pagar normalmente o cheque especial. E o cartão de crédito, se ele pegar antecipado, ele vai precisar de R$300 apenas, tá? Porque o cartão de crédito é 400, mas ele vai ter 25% de desconto, né? Aqui 25% de desconto do cartão de crédito. Ele vai pagar R$300 à vista. Ele vai precisar pedir a José R$300. Esses R$300, quando você acrescentar 25% sobre eles, isso vai dar quanto? 300 vezes 1,25. 375. Opa, gostei. Por que eu gostei? Porque se você fosse pagar o cartão de crédito do jeito que estava sendo pedido, era 400. Não era? Então, aqui, ó, a parcela do cheque especial normal, 1.800, dá 1.800, mais a do cartão de crédito, 375. Então, esse aqui, ele está ganhando R$25 em cima da letra C, que era a melhor opção. Tá? Então, letra A, letra B e letra D, todas três iriam gerar um total final de 2.250. A letra C, um total de 2.200, e a letra E, um total de 2.175. Seria a nossa melhor opção. Uma questão que tem um tamanho, né? É continha só para ser feita, é só continha, mas tem que analisar cada alternativa. E aí você não sabe qual é a melhor opção. Se você achou a letra A, a letra B, a letra C pode ser melhor, a letra D pode ser melhor, tem que fazer todas. Nesse caso aí, a letra E foi ser a melhor opção, tá vendo? Conseguiram captar a ideia aí, gente? Compreender direitinho o que eu fiz em cada alternativa? Letra A, B e D geram um total de R$ 2.250. A letra C, 2.200, e a letra E, 1.975, né? A letra E é a melhor opção.
Perfeito. Pronto. A número 2 diz o seguinte: vocês sabiam que o Enem 2019 foi cancelado, gente? E foi feito outro Enem. 2019 diz assim: ó, Paulo emprestou 5 mil reais a um amigo. A taxa de juros simples, olha aí, ó. Atualmente, você não tem registros de questões de juros simples do Enem, né? Essa daqui foi uma das poucas que apareceram. Tá? Juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses e M de X o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica desse montante é: o gráfico de um montante a juros simples é uma reta, na verdade, uma reta crescente saindo exatamente do valor emprestado, que no caso é 5 mil. É esperado que seja a letra A. Está vendo aqui, ó? Letra A, uma reta crescente saindo de 5 mil, e esse montante aqui vai ser o valor da taxa, que é de 3%, né? Então, você vai ter 5 mil vezes 3% dá 1% é 53%, 150. Ficaria 150x mais 5 mil, né? Essa seria a expressão do montante a juros simples nesse modelo. Uma reta crescente partindo do valor do capital inicial. Letra A. A letra B é um absurdo, né? Começa a crescer, mas depois fica constante. A letra C começa constante, depois aqui cresce. A letra D só seria possível se ele tivesse um acréscimo na taxa. Imagina que ele diz assim: um empréstimo começou com uma taxa de 3%. Depois de um determinado período, passou para 7%, por exemplo. Olha o gráfico. Aí, quanto maior a taxa, maior a inclinação da reta, fazendo com que ela aumentasse a inclinação. Aí a letra D seria legal para essa representação. A letra E não faz sentido, porque os juros ele corresponde a uma função estritamente crescente, do montante também, né? Tá? Então, letra A de habilidade. Número 3. O valor presente, VP, de uma parcela de um financiamento a ser paga daqui a N meses, é dado pela fórmula a seguir. Fórmula que a gente já conhece, essa é a fórmula do montante a juros compostos, tá? Onde R aqui está na forma percentual, que vai de 0 a 100, de 0% a 100%, certo? P é o valor... P é o valor da parcela, certo? E VP é o valor atual dessa parcela. Pronto. Letra A. Suponha que... Isso aqui não precisava vir falar, tá bom? Isso aqui a gente já conhece, né? Suponha que uma mercadoria seja vendida em duas parcelas iguais de R$ 200, sendo uma a ser paga à vista e a outra com 30 dias, ou seja, um mês. Eita, descoberta, hein? Qual o valor presente da mercadoria, supondo a taxa de juros de 1% ao mês? E agora? Eu tenho duas parcelas, sendo uma de R$ 200 na hora e a outra de R$ 200 para daqui a 30 dias. Certo? E essa parcela daqui a 30 dias é R$ 200. Então, o que a gente pode pensar é o seguinte: eu comentei com vocês uma vez que há uma representação massa, bem interessante, de valores ao longo do tempo, que é através dessa retinha do tempo, né? Imagina que aqui é o tempo, certo? E eu tenho aqui o tempo 0, tempo 1, tempo 2, 0, primeiro período, segundo período, tá? O valor da primeira parcela é no ato da compra, tá? Exatamente aqui, ó. Correspondente a 200. O valor da segunda parcela no final do primeiro período, correspondente também a 200. E a pergunta dele é: calcula o valor presente da mercadoria. O que é o valor presente de uma mercadoria?
É a soma das atualizações de todas as parcelas. E ele disse no texto como era que atualizava uma parcela, segundo essa forma. Que a gente já sabe como é só pegar a parcela e dividir por 1 mais i elevado a n, onde n é a quantidade de períodos que você vai antecipar. A primeira parcela, gente, ela não precisa mexer com ela, porque ela já está na data de hoje. Então, ela não vai ser antecipada, ela já está na data de hoje. A segunda parcela é que precisa. São R$200 antecipados de um período, essa daqui, ó. R$200 antecipado de um período. Então, você vai dividir R$200 por 1 mais a taxa é de 1% ao mês. Ficaria 0,01 elevado a 1. Isso tudo vai ser elevado a 1 porque ele está antecipando um período. Se ele tivesse na data 2 e eu quisesse antecipar para hoje, o expoente seria 2. Tá? Então, 200 dividido por 1,1 isso dá 181,18 aproximadamente, somado com 200, isso dá R$381,81. Aproximadamente, tá bom? Então, letra A, R$381,81 é o valor atual dessa mercadoria. Segunda pergunta. Imagina que outra mercadoria de preço 2P a ser vendida em duas parcelas iguais, de P e P, sem entrada, com o primeiro pagamento para 30 dias, ou seja, 1 mês, o segundo pagamento para 60 dias, ou seja, 2 meses. O que é que ele está fazendo, hein, gente? Ele está modificando esse meu esquema aqui, ó. Ao invés de eu ter um valor na data 0 e um valor na data 1, agora eu vou ter um valor na data 1 e um valor na data 2. Certo? Um valor na data 1 e um valor na data 2. Supondo novamente que a taxa mensal de juros continue sendo de 1%, determine o valor presente da mercadoria e o percentual, o valor presente em função de P, né? E o percentual mínimo de desconto que a loja deverá dar para que seja vantajoso para o cliente comprar à vista. É claro, quando é que é vantajoso para o cliente comprar à vista? Quando a atualização das parcelas é maior do que o valor à vista. Se a atualização das parcelas, gente, der menor do que o valor à vista, significa dizer que é melhor comprar a prazo. Certo? Então, esse nosso esquema aqui, ó, eu vou fazer desse lado aqui que tem mais espaço. Então, deixa eu ver se eu faço uma reta aqui. Aqui 0, 1, 2. Aqui eu vou colocar ó, a parcela P, outra parcela P. Tá? Parcela P, parcela P. Só que essas parcelas já estão no final do primeiro período, no final do segundo período, eu quero trazê-las para hoje. Lembra que o valor atual é de 2P, certo? Então, eu vou atualizar esses valores segundo uma taxa de 1%, né? Então, a atualização dessa primeira parcela seria dividir ela por 1,01 elevado a 1. E a atualização dessa segunda parcela é dividir ela por 1,01 ao quadrado. Porque o expoente 2, eu estou atualizando agora uma parcela que está 2 casas lá na frente. Certo? E aí, essa quantia aqui, ó, P, aí tem que fazer essa conta, né? Caraca. De cabeça, ó. Na mão, né? Isso vai ficar 1,01 mais 1, 2,01P,
sobre 1,0201, que é 1,01 ao quadrado. Tá? E essa continha tem que fazer, né? 2,01 dividido por 1,0201. Isso dá 1,97 aproximadamente. p. Certo? Quanto é o valor à vista? 2p. O valor atual aqui, ó. O valor à vista era 2p. Aí, se você atualizar as parcelas, vai ficar 1,97p. Eu coloquei aproximado, viu? Tem mais carga decimais. 1,97039, tarararará. Coloquei 1,97. Ele está perguntando qual deve ser o percentual mínimo de desconto que a loja deve dar para que seja vantajoso para o cliente comprar à vista. Quando é que é vantajoso para o cliente comprar à vista? Quando o valor das atualizações ele é menor do que o valor das parcelas, certo? Então, se esse valor aqui, ó, se ele pega o 2p, que é o valor à vista, e ele reduz 1%, 2%, é melhor comprar a prazo. 3% já empata, tá vendo aqui, ó? 3% já empata. Se ele diminuir 3% aqui, já fica 1,97p. Então, já fica tanto faz comprar a prazo como à vista. Se ele der um desconto maior do que 3%, então, um desconto, digamos, acima de 3%, aí é melhor comprar à vista, certo? Ele pergunta exatamente isso, né? Qual é o desconto mínimo que deve dar para que seja mais vantajoso? Bem, qualquer desconto acima de 3%. Não tem um valor certinho, porque não deu inteiro, né? Qualquer valor acima de 3%. Beleza, gente? Então, questão 3 era essa aí também. Questão 4. Questão 4 diz assim, ó. Roberto obtém um financiamento na compra de um apartamento. Esse apartamento, para ele comprar, ele fez um empréstimo que vai pagar em 100 prestações mensais. De modo que uma parte de cada prestação é pago o juro. Como qualquer sistema de amortização, né? Todo sistema de amortização tem uma parcela lá, uma parte da prestação que corresponde aos juros. Junto com a primeira prestação, o juro pago é R$2.000. A segunda prestação, o juro pago é de 1.980. E, genericamente, em cada mês, o juro pago é 20% inferior ao juro da prestação anterior. Isso lembra o sistema de amortização constante, né? Ele não quis nem dizer aí no enunciado, mas é o sistema de amortização constante, que você vai diminuindo de 20 em 20 aqui, né? Exatamente a razão é menos 20. Beleza, nessas condições, a soma dos juros desde a primeira prestação até a 70ª prestação vale. Olha aí, ele quer que você some esses juros. Para somar os juros, eu vou calcular a soma dos termos de uma PA. Vai ser o primeiro juro mais o 100º juro vezes 100 sobre 2, certo? A1 mais a N, que é o último, né? Vezes N sobre 2. O A1 eu sei que é 2.000. O A100 é quanto? O A100, eu vou fazer a continha aqui, ó. O A100 é o A1 mais 99 R's, tá bom? Que é N-1, lembra? A100, o A1 é 2.000, mais 99 vezes menos 20, viu? Que a razão aqui é negativa, né? Ó. 99 vezes menos 20. 99 vezes 20 dá 1980. Então, 2.000 menos 1980 dá 20.
certo? Então, você vai somar aqui, ó, o primeiro juro, que foi 2.000, o último juro, 20, vezes 50, certo? Aí fica 2.020 vezes 50. 2.020 vezes 50, tá? 101 mil reais só de juros, toma. 101 mil reais só de juros. É evidente, pessoal, que quando você faz uma conta dessa de esquema de financiamento a longo prazo, você fica impressionado com o valor dos juros, né? Dizer assim, professor, mas o juro dá para comprar um outro imóvel, não era? Era. Aí você diz assim, é injustiça? Bem, se você acha que é injustiça, você pague à vista, né? Ah, não posso pagar à vista não, então vai ter que pagar os juros, se submeter-se às pessoas que vão lhe emprestar o dinheiro. A lei do mercado é essa. Certo? 101 mil, letra B. Então, um problema que tem um teor financeiro, mas que a base matemática para fazer é o estudo de progressão aritmética. Vez por outra, a gente vai encontrar esses problemas de financeira em que eu vou precisar de conceitos de PA ou de PG. Tá bom? Belezinha? A número 5 a gente já fez, foi também uma bem grandona, que a gente teve que analisar cada uma das 5 opções, ó, do Enem, gigante, né, gente? Gigante. Vamos ver a número 6 aqui? Eu vou ver a número 6, é porque eu queria fazer um pouquinho de gráficos com vocês, tá bom? E essas outras aqui, elas são meio que imediatas, a 7, a 8, são questões mais batidas. Vamos fazer a 6 e fazer um pouquinho de gráficos de estatística, tá bom? Só de interpretação gráfica para aliviar a cabeça e o coração, né? Juliana participa de um leilão de obras de arte, adquirindo uma obra por R$10, em que é acordado que ela irá pagar em prestações mensais sem acréscimo de juros. É isso, vai pagar sem juros. Enquanto o saldo, quanto vai ser essa parcela? Vamos ver. Enquanto o saldo devedor for superior a 25% do valor inicial, né, do saldo devedor D, ela pagará uma prestação de 20% do saldo devedor. No mês que o saldo devedor ficar inferior a 25% do valor do saldo devedor inicial, ela pagará todo o restante da dívida naquele mês ali. Nessas condições, quantos pagamentos Juliana quitará a sua dívida? Considere logo 2 como 0,301. Esse é bonitinho, gostei. Ele dá evidência ao problema o quanto ela vai pagar, certo? Ela vai pagar 20% daquilo que você ficar devendo, tá? Mas só que o meu interesse é no valor que ele vai ficar devendo, no saldo devedor dele. Diga aí, se ele pagou 20%, é porque ele ficou devendo quanto? 80%, certo? Então, se ele pagou, vou fazer aqui em cima, se ele pagou 20%, é porque ele ficou devendo 80%. Legal? Então, no primeiro mês, o saldo devedor inicial, vou chamar de D1, vai ser 80% do saldo devedor D. Quanto ele vai ficar devendo no final do segundo mês? Ele divide isso aqui. Vai pagar 20% disso e vai ficar devendo 80% disso. 80% de 0,8D. Como é que calcula 0,8 de 0,8D? 0,8 ao quadrado D. E aí fica fácil as outras. Se você tiver passado aí N meses, isso vai ser 0,8 elevado a N vezes D. E a questão, ela não fornece esse desenvolvimento, é uma coisa que você tem que estar ligado, certo?
Então, o saldo devedor no final do enésimo mês vai ficar 0,8 elevado a n vezes d, tá? E aí ele quer saber o valor de n, de modo que esse saldo devedor, no mês em que o saldo devedor seja inferior a 25% de d. Ele quer que isso aqui seja inferior a 25% de 25% de D. Pronto, é isso que ele quer que a gente resolva. Certo? 0,8 elevado a n vezes D tem que ser menor do que 25% de D. Os D são cancelados, né? É porque dá trabalho para mudar de cor, mas fica bonito, né? Os Ds ficam cancelados. E você vai ficar com 0,8n menor do que 0,25. Eu já vou providenciar aí umas frações para esses números, né? 0,8, 8 sobre 10, certo. Eu vou deixar 8 sobre 10 mesmo, viu? E 0,25, 1 quarto, né? 0,25, 1 quarto. E, ó, e aqui a gente fica igual a prova, né? Procurando espaço para fazer. Vem para cá, ó, vem para cá. Então, 0,8, 8 sobre 10, ficaria 8 sobre 10 elevado a n é menor do que 1 quarto, menor do que 1 quarto, né? E aí, nesse momento, quando as bases são diferentes, eu preciso usufruir dos logaritmos. Tá? Então, o logaritmo na base 10, que eu vou colocar dos dois lados aqui, ó, vai ficar log de 8 sobre 10 elevado a n, menor do que o log de 1 quarto. Beleza. O n vai descer. Vai vir para cá, ó. O n vem para cá, vai ficar n vezes. Aqui não vai ficar log de 8 sobre log de 10. Eu já posso escrever o log de 8 como log de 2 à terceira menos o log de 10, tá bom? Já fiz isso. Menor do que log de 1 quarto. Log de 1 menos o log de 4, que é 2 ao quadrado. Pronto. Esse expoente aqui, ele vem para frente do logaritmo, esse aqui também. Eu vou ficar só com o log de 2, né? Desconhecido. O log de 10 é 1. Então, ficaria n vezes 3 vezes o log de 2. Isso dá 903, né? 3 vezes log de 2 vai ficar n vezes 0,903 menos 1, menor do que log de 1 é 0. 0 menos 2 log de 2, que é 0,602, tá bom? Ficaria menos 0,602. Então, 0,903 menos 1 dá 0,097. 0,097, negativo, né? Vai ficar aqui 0, tá para cá, ó. 0,097 menos, né? N, e menor do que menos 0,602. Multiplica por menos 1, aí esses sinais mudam, isso aqui também muda, e passa o cara para lá dividindo, né? Então, N vai ficar maior, mudou o sinal, que 602 por 97. 602 dividido por 97. Pô, a única continha, assim, mais punk que tem que fazer é essa, né? Isso dá 6,2 aproximadamente. Então, 6,2. E o que é que significa isso? Que ele vai quitar dívida após quantas parcelas?
depois de pagar mais de 6 parcelas, ou seja, ele pode quitar a dívida exatamente na 7ª, né? Porque é assim que ultrapassar os 25%. Na 7ª parcela. Certinho? Letra C de sucesso. Meninos, conseguiram captar essa ideia aí? Então, de um probleminha de descontos, né? Sucessivos aí, a gente conseguiu montar uma função, montou uma inequação, essa inequação precisou aplicar um log dos dois lados, que coisa linda, gente. Muito bonito. Muito lindo mesmo. Beleza, beleza. Eu vou fechar esse material agora para a gente abrir o comecinho, a parte de gráficos, só para a gente finalizar hoje com os gráficos interpretativos, bem light, tá bom? Bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Essa parte de matemática financeira, ela vai envolver muito essa ideia dos juros, né? De antecipação de valores, e deve entrar muito aí de logaritmo também, tá bom? No exercício de casa tem bastante. Eu acho que tem a musiquinha ainda aqui, viu? Olha aí. Vamos brincar? 1 minuto por questão? Vai. Primeira questão, qual a letra? Qual a letra da primeira? Vamos lá? A escola organizou uma semana de carreiras com palestras sobre diversas profissões ao longo de todos os dias da semana. Ocorreram palestras em 2 salas. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de alunos presentes em cada sala, em cada dia da semana. Aí ele modifica pela cor aí, né? Uma cor sala 1, outra cor sala 2. Ele quer saber qual dia em que teve a maior quantidade de pessoas na palestra, não é assim? Qual dia da semana em que o total de alunos foi o maior. Nesse gráfico, é um gráfico poligonal, né? É um gráfico em que tende a descrever o quanto se cresce de um ponto com relação a outro. Ele faz a ligação pelo segmento de reta, certo? E você tem comparações exatamente na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Curiosamente, na quinta, a mesma quantidade de alunos de uma turma e da outra, né? Na segunda e na terça-feira, a sala 1 compareceu com maior quantidade de alunos. Na quarta e na sexta-feira, a sala 2 compareceu com a maior quantidade de alunos. Na quinta-feira, todo mundo compareceu igual. E é só fazer a soma, né, Renata? Não é assim? Então, ó, juntando esses dois aqui, ó, 30 com 12 dá 42, 27 com 16, 20, 30, 43, 28 com 18, 30, 46, 22 com 22, 44, e 25 com 17, 30, 42. Então, 46 ganhou,
quarta-feira, letra C. Show de bola. Perfeito. Certinho? Só isso. Número 2. Vai. Renatinha, eu acho que é de simulados, não é de prova, não. Simulados, viu? De prova, acho que essa é a partir da terceira ou da quarta questão. Mas é um item muito bem feito. Muito bonitinho, né? Tá? Número 2, vai. Não vou notificar e vou contratar. Ai, não, é nessa academia? Não. É fora? Aí você inventa uma menina que quando chegar para aquela não pode descer. Deve mudar de casa, ela não vira. 93. Show de bola. Ó, o gráfico ilustra a quantidade de questões acertadas por uma turma de 40 alunos. Então, esse horizontal está indicando a quantidade de questões acertadas, na vertical, o número de alunos. Então, para obter um certificado, a nota mínima necessária deve ser 4. Então, quem acertou de 4 questões para cá, é que vai passar. Certo? Quantos alunos conseguirão o certificado? Essa quantidade de alunos. Porém, eu não sei se você pensou assim, Renato, mas é mais fácil contar essa daqui, né, que é menorzinha. Certo? Essa quantidade é menor, certo? Então, eu tenho aqui, dos 40 alunos, eu tenho 2 deles que acertou uma questão, tenho 4 deles que acertaram 2 questões, e 4 deles que acertaram 3 questões. Pronto, 4 questões em diante já passa, né? Então, 40 menos 10, 30. Isso da letra A. Não é? Somar os que não foram. Porque aí, quando eu mirei logo aqui, ó, essa quantidade da direita dava maior, né? E demorava assim, 2, 5, 8 segundos, sei lá, 10 segundos para fazer mais. A menos, mas da mesma coisa. Diferença não muito grande, não. Tá aí, letra A. Número 3, vai. Esses problemas iniciais são problemas de verificação mesmo de conteúdo, tá? Vai, terceira. Sim, mas tem que passar o dedo depois. Não. Tá bom, tô indo, tchau. Entendi. Tá automático. A gente quer ver se você dirige bem, tá rodando. Tu já tem? Não. Tu tá rindo nada? Tô rindo que Maria Alice quer saber. Ei. Você não vai não, João. E agora? Beleza? Levantamento feito na loja de revenda de carros. Ó, o gráfico de setores, como eu falei no vídeo, é aquele gráfico em que evidencia uma parte com relação ao total. Então, um administrador da loja, um gerente, pega um gráfico desse, a primeira coisa que ele vai ver é a marca que mais vendeu foi 120. Foi a marca de cor, eu acho que é X, né? Não, Z. Sou ruim de cor, Z. Aí ele vai olhar também a marca que menos vendeu. 60, 40, né? Marca que menos vendeu e vai arrumar uma estratégia lá para poder modificar isso aí e tal. Quer dizer, esse gráfico, ele é muito bom quando você quer comparar cada parte com relação ao total. Aqui, ele quer saber o ângulo central da marca Y, que é de 60, né? Assim? Então, se você somar aqui, ó, 60, 100 com 200 dá 300. Então, 300 unidades
corresponde a uma volta completa, 360 graus. Aí 60 unidades corresponde a quanto? Isso aqui, 60 é 1/5, né? Fez assim também? Então isso aqui é 1/5 de uma volta. 1/5 de 360. 72. Letra C, exatamente. Então, 60 era 1/5 de 360, então o ângulo tinha que ser quer dizer, 60 era 1/5 de 300, né? Então, o ângulo aqui tem que ser 1/5 de 360. Número 4, vai. Pronto, a partir da 4 aqui, questão de prova, certo? A maioria do Enem. Ou seja, a partir daqui tem os distratores, né? As voadoras, as rasteiras. Não, João Gabriel, sai de perto de você, né? Uma chuva de letra C. Essa aqui, você marca a letra C, mas marca assim, né? Caraca. Será que é isso mesmo? Será que eu li e já vi a resposta, né? Fica agoniado, né? Ele está descrevendo aqui esse gráfico e lá no comentário do penúltimo parágrafo, ele diz assim, ó, esse gráfico é usado em uma palestra em que ele ressaltou uma queda da participação do agronegócio, seguido de um acréscimo, né? Então, aqui, exatamente isso aconteceu, uma queda seguida de um acréscimo. E ele quer saber o período em que caiu. Oxente, daqui para cá, ó. 2013, 2016, letra C. Certinho. Você marca mais meio assim, né? Vê a quinta. Não, 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 não. São 8. São 8 problemas só. Rapidinho. É só de gráfico, é só para ler e interpretar os gráficos, tá? Aqui a acolá faz uma continha como essa, né? Essa aqui ele fala de um disco que tem 16 gigas. Desses 16 gigas, ele vai levar para um outro de 32, mas não vai levar as músicas, vão levar só as fotos, os vídeos e os aplicativos, que juntando dá 60%, né? Então, juntando isso aqui, dá 60% de 16 gigas. Isso de cabeça dá quanto? 9,6 gigas. Aqui eu tenho 9,6 gigabytes. Essa quantidade é que vai ser usada no de 16, no de 32, né? Então, você vai fazer aqui 9,6 gigabytes, tá para quantos por cento? Se 32, que é o meu referencial agora, tá para 100%. Lembrando que eu estou calculando aqui o que está sendo usado. Ele quer saber o espaço disponível, tá bom? É só ver o que falta para 100, quando fechar a continha. Então, isso aqui vai ser 960 dividido por 32,
Que dá certinho, né? Isso dá 30. Se isso dá 30%, vai ficar disponível 70. Fez como? Porque eles pensam aí nas possibilidades da pessoa raciocinar errado, né? E colocam as alternativas possíveis. Como ele tirou a música, uma outra coisa que poderia retardar era se você quisesse calcular a quantidade de gigabyte de cada um, do foto, do vídeo, do aplicativo, e demorar mais ainda, né? Mas aqui ele pede para não levar as músicas, né? No entanto, para aumentar o espaço de armazenamento disponível, decidiu não gravar suas músicas no novo cartão. Aí isso dá uma modificação. Tá? Letra C. Vamos para a sexta. Sexta, vocês marcariam qual? Cadê Cláudio? Cadê Nicolas? A, B, C, E, D. A, B, C, E, D. Ó, esse problema ele foi produzido por alguém do mal. Porque ele diz assim, né? Concurso é composto por 5 etapas, cada etapa vale 100 pontos, a pontuação final de cada candidato é a média das suas notas, 5 etapas. A classificação obedece à ordem decrescente de pontuações finais e o critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa. Essa frase aqui, o critério de desempate baseia-se na maior pontuação na quinta etapa, ele faz você ir lá na tabela e perceber que tem dois valores iguais. E dizer assim, opa, eu vou ter um empate aí, eu vou ter que usar o critério de desempate como sendo a maior nota na quinta etapa. E a quinta etapa ele me deu. Porém, essas notas que você está vendo aqui são as notas das médias das 4 primeiras etapas. Não são as notas finais. As notas finais, você tem que fazer a média dessas 4 primeiras etapas com a quinta. Aí você vai descobrir a nota final e verificar se tem empate ou não. Certo? Por exemplo, para essa primeira aqui, ó, quando eu digo que a média das primeiras é 90, das 4 primeiras é 90, significa o quê? Significa dizer que é como se cada uma delas fosse 90, certo? Então, imagina que cada uma fosse 90, 90 mais 90 mais 90 mais 90, somado com 60 dividido por 5. E aí você teria 90 vezes 4, 360. 360 com 60, né, assim? 360 mais 60, 420, dividido por 5, 84.
Aqui eu tenho uma média de 84 pontos. Essa aqui do mesmo jeito. Essa aqui nem precisa fazer a conta, né? Porque as 4 primeiras notas você considera como 85. Se a quinta também for 85, a média vai ser 85. Tá vendo que ela tá ganhando? O candidato B tá ganhando do A. O A ficou com média 84, porque esse 60 ele diminuiu, né? Ele caiu a média dele. Foi direto nos números, né? Fez aqui, ó. 80 vezes 4 mais 95 sobre 5. 320, 80 vezes 4, 320 mais 95. Se você dividir isso aí por 5, dá 83, ó, na trave. 83. A letra D, 60 vezes 4 mais 90 dividido por 5. 360, é 240, né? 240 mais 90, 330 dividido por 5. Esse aqui o bichinho deu 66, vai ficar por último. E letra E, 60 vezes 4 mais 100 sobre 5. Então, 340 dividido por 5, 68. E aí, ó, primeiro lugar, percebe que não tem empate. 85, 84, 83, 66, 68, não tem empate. O empate foi criado, gerado para o distrator. Gerado para a pessoa ir para a tabela, chegar na tabela, olhar que tem valores iguais e pensar, opa, no anunciado ele disse que tinha empates. Eu estou vendo empates, então vou usar o critério de desempate para poder saber quem fica na frente, quem fica atrás. Né? Quem ganhou aqui? B. Só tem um que começa com B, que é a letra B. Beleza? Ok, Nicolas. É isso aí. Número 7, mano. Vamos finalizar com a 7? Tá? Número 7. A gente finaliza com a 7. E aí tem mais questões aqui, mas a gente continua, porque aí tem a parte de média, mediana, moda, desvio padrão, variância, que vai ficar tudo para semana que vem, tá bom? E tem o complemento dos outros vídeos. Certo? Dá uma lida na 7 aí. Essa é a última questão, gente. Tá? Começar a rezar para arranjar uma de a senhora fazendo crescer, vai comprar as coisas lá embaixo. Ainda ganhou, já te amava. Ele já te amava mais. Meu pai nunca quis fazer isso. Por uma sobrinha? Não, por uma sobrinha da pequena. Se fosse assim, já da minha idade para cima, talvez não fizesse. Agora, se fosse assim, de Maria, Ana Amélia, ele fazia. Meu pai só gosta de uma pessoa. Você ganhou dinheiro, foi demais, porque você elogiou demais. Foi ela. Já era, desde que eu era pequena. Ela ainda vai mais passar um dia aqui em casa. Quando sair o resultado deles. Olha aí, ó, letra D de dólar. Ei, vê só. Esses 3,24 milhões, ele disse que era entre Estados Unidos e Brasil, né? Que corresponde a 35%. Mas suponha que a pessoa não olhe para isso, pense que 3,24 milhões é o total. Quanto da resposta? Quando você junta 11 com 16, 27%, dá exatamente 874.800. A letra 874.800, letra A, certinho. Se você considerar essa porcentagem como sendo total, né? Outra coisa interessante que eu achei no final foi que ele disse assim, entre os 5 destinos, países procurados, apenas 2 são europeus. E ele fez questão de dizer França e Portugal, né? Não tinha necessidade. Eu acho que, mesmo sendo uma prova de matemática, o cara não ia confundir, colocar o Chile na Europa, a Argentina, sei lá. Não dava para fazer isso, não. Bom, esse tipo de questão, gente, eu sei que quando a gente fala de estatística, o pessoal fala de média, de mediana, de moda, de desvio padrão, mas termo Enem, gráfico, é isso que cai, certo?
E cada gráfico tem a sua artimanha, cada gráfico tem os seus distratores, né? Para ser cobrado. Beleza? Gente, obrigado pela presença, tá? Essa semana tem o restante das gravações dos vídeos de estatística, tá? Eu vou colocar aqueles dois que eu coloquei o link lá no grupo, vou colocar lá na sala da gente, tá bom? E já mandar para vocês também o material de estatística. Valeu! Boa semana para todo mundo. Tchau! Valeu, gente!